Este quadro, que aparentemente retrata só uma cena de cotidiano comum, foi usado para embasar teorias racistas no Brasil no começo do século XX. Quer entender um pouco melhor essa história? Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o Leandro e aqui a gente vai entender um pouco a história por trás da obra A Redenção de Cã, de 1895, de autoria de Modesto Brocos, um artista espanhol que se naturalizou brasileiro e se tornou professor da Escola de Belas Artes. Antes, um pouquinho de contexto. Em 1911, houve o Congresso Universal das Raças em Londres, para discutir os contatos e conflitos entre as nações colonizadoras e as nações colonizadas. Lembra que a Europa estava colonizando todo mundo. Esse era um evento que se pretendia ser científico para debater as questões, promover um avanço dentro da compreensão da questão racial. O Brasil foi convidado a participar e o diretor do Museu Nacional, João Batista de Lacerda, apresentou a sua tese sobre a miscigenação do povo brasileiro. Segundo Lacerda, o Brasil teve uma experiência um pouco diferente de outros países, porque aqui não teria havido a segregação do povo de origem africana, mas a integração com os povos de origem europeia por meio da miscigenação, justamente. Agora, se você já estudou um pouco o tema, você sabe que essa interação normalmente se deu em contextos bastante violentos. O Brasil, no começo do século XX, vamos lembrar também, estava envolto com uma série de medidas de eugenia para promover esse embranquecimento da população brasileira. O vestibular do Unicamp para 2025 trouxe uma questão justamente sobre eugenia, vale a pena dar uma olhada. Outras medidas que acabaram sendo promovidas, né, nesse contexto foi justamente o incentivo à imigração europeia, especialmente para o Sul e para o Sudeste, dentro dessa lógica também de embranquecer a população. Mas vamos um pouquinho para a obra e entender o contexto. O que seria a redenção de Cã? Bom, a redenção de Cã parte de uma outra leitura da tradição cristã, que seria a maldição de Cã. Segundo essa tradição, após o dilúvio, Noé se estabeleceu com sua família, começou a plantar, plantou uvas, produziu vinho e um dia se embriagou e ficou nu. Cã teria visto a nudez do pai, teria rido inclusive da nudez do pai e contou para os seus irmãos, que acudiram Noé, protegeram, tudo bem. Quando Noé despertou, ele soube do que aconteceu, ficou furioso com Cã por ter visto sua nudez, pela sua postura, e amaldiçoou Cã e seus descendentes a vagarem de forma nômade e a serem escravos de seus irmãos. Dentro dessa leitura, ainda, os filhos de Noé depois teriam se dispersado pelo mundo e dado origem aos novos povos. E Canaã, filho de Cã, descendente de Cã, teria dado origem a povos de origem agora africana. Essa leitura dessa passagem acabou servindo para justificar, embasar a escravização que ocorreu de forma sistemática, principalmente no período colonial. Então, vamos voltar um pouco aqui para o quadro A Redenção de Cã. Como eu tinha comentado, é um quadro de cena cotidiana. A gente infere que seja no Brasil pelos elementos, a palmeira, a própria estrutura aqui na casa, os elementos e tudo mais. É uma cena que mostra um contato familiar. A gente vê aqui, entende-se que seja uma avó, sua filha, seu neto e seu genro. Então temos um elemento familiar aqui. Mas vamos analisar cada um com um pouquinho de calma. A avó é uma idosa já, uma mulher negra de pele mais escura. Ela tem as mãos abertas, o olhar aos céus, né, em sinal de graças. O genro é um homem branco, possivelmente um imigrante, talvez um português. Ele olha satisfeito ali para a cena que se desenrola. E a mulher mais jovem ao centro, para onde o nosso olhar converge na obra, ela entende-se que seja filha da mulher mais velha, mas ela já tem a pele mais clara também. Então a gente pode inferir que o pai dessa mulher fosse já um homem branco. Ela traz no colo ainda um bebê, filho possivelmente da sua relação com o homem branco à direita. Vamos dar uma olhada um pouco nesses elementos aqui também. Essa cena da mulher com o filho acaba fazendo a gente pensar em muitas representações, por exemplo, da Virgem com o menino Jesus. A gente encontra várias dessas representações aqui e a iconografia ela é muito semelhante nesse sentido. A criança também traz uma laranja na mão que pode fazer a gente pensar na esfera crucífera, que é um símbolo muitas vezes associado a Jesus, representando o mundo terreno, a ligação de Jesus com o mundo terreno e a salvação prometida
por Jesus a esse mundo terreno. Se a gente associar, então, essa criança a Jesus, a gente tem aí o paralelo. Essa criança veio para redimir. Assim como Jesus redimiu o povo do pecado, essa criança vai redimir Cã e seus descendentes do fardo, entre aspas, de serem pessoas negras. Então, o nascimento dessa criança ao longo dessas gerações e o embranquecimento dessa criança seria a redenção da maldição de Cã. A gente tem outros elementos que a gente pode chamar atenção aqui nesse quadro também. Repara aqui um pouco no chão. A gente tem o chão trazendo um pouco uma ideia de progresso aqui também. Repara, a mulher idosa, uma ex-escravizada, dentro do contexto, ela pisa direto na terra e ela tem os pés descalços. A mulher mais jovem tem um pé nos dois mundos, ela está dividida nos dois mundos, ela tem um pé na terra e um pé já no chão que está sendo calçado, um chão que está sendo revestido de pedra, trazendo um pouco essa ideia de uma evolução, de uma modernização, de um progresso ilustrado pelo chão. O homem, aqui branco, ele tem os dois pés no chão já revestido e ele está calçado. Vamos lembrar que sapatos eram também um sinal de liberdade no Brasil. Os sapatos eram negados aos escravizados, que via de regra andavam descalços. Então, calçar sapatos era um sinal dessa liberdade. E a mensagem que a gente acaba trazendo aqui é essa ideia dessa evolução, entre aspas, desse desenvolvimento. A ideia de progresso mostrado aqui nesse exemplo do chão traz a noção de que um país modernizado seria um país que progressivamente vai se livrando de um passado incômodo, digamos assim. Seria um país que conseguiu se tornar branco. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da análise da redenção de Cã e fiquem ligados no Matse para mais conteúdos muito bons. Obrigadão!